Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, eu desejo um bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Hoje à noite, às 20 horas, no santuário, temos a missa pela beatificação do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Participe conosco às 20 horas, também procurando conhecer a vida deste servo de Deus. Mas, meus queridos, este ano, como nós bem sabemos, já a partir do 8 de dezembro de 2020, do ano passado, o Papa então declarou o ano de São José, um ano dedicado a São José, para celebrar os 150 anos de São José como padroeiro da Igreja Universal. Esse título foi dado pelo Beato Pio IX em 1870. Então, desde então, São José é o patrono da Igreja Universal, da Igreja do mundo todo, da Igreja Católica. E para celebrar esses 150 anos, o Papa escreveu então uma carta, Patris Corde, com coração de pai. Com o coração de pai. O Papa Francisco inicia escrevendo assim: Pai amado, Pai na ternura, Pai na obediência e no acolhimento. Pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra. Assim, o Papa Francisco descreve São José. Nesses dias, aproveitando esse espaço que nós temos aqui, eu vou trazer alguns pontos que eu considero importante nesta carta, então, que o Papa escreve a São José. Mas seria muito bom se cada um de nós pudéssemos adquiri-la, passar em nossas livrarias, na livraria da Catedral, ali temos no lado da Catedral, na livraria Paulus, nós temos essa carta num livrinho bonitinho, para a gente ter, baratíssimo, não custa aí, não sei se chega a R$10, acho que não, um preço muito acessível, para a gente ter esse documento tão belo para este ano dedicado a São José, dedicado a São José. Então vamos esses dias, lendo alguns pontos desta carta e pedindo a intercessão de São José, e para que tenhamos realmente pessoas assim, despojadas, abertas à graça divina, como São José o era. O evangelho desta quarta-feira é de Marcos, capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos começa essa crise entre Jesus e os fariseus, aqui juntamente com os partidários de Herodes, e termina aqui nesse capítulo 3. Mas aqui já começa a trama para a morte de Jesus, como que eles vão fazer para matá-lo. O que Jesus faz é simplesmente atender e amar as pessoas e olhar
com um olhar diferente, não simplesmente com o peso das coisas, né? E o que me chama muita atenção neste evangelho é que diz que ele ficou com um olhar triste. É a única vez que diz que Jesus ficou irado, com um olhar triste, né? Não comovido, mas entristecido de algum modo. A pergunta que a gente deve fazer ao ouvir este evangelho é: será que ele não continua a olhar para mim ao me ver com um olhar triste? Será que não? O julgamento que eu faço, né? O julgamento, a condenação, porque eu logo já condeno as pessoas, a falta de respeito, de dignidade para com os outros, os preconceitos. Quando eu quero roubar o lugar de Deus, dizendo, vai para o inferno, não vai para o inferno, mas é Deus quem nos salva e é Ele quem decide. Não é a palavra julgadora de alguém, não é. Não adianta dizer, você vai para o inferno, se Deus diz, não, não vai, não vai. Então a gente olhe, neste dia é bom olhar para nós e nos perguntar, se Jesus estivesse diante de mim, como seria o olhar dele? Um olhar alegre, festivo? Ou um olhar entristecido por causa das minhas atitudes? Nesta quarta-feira, Deus abençoe a tua vida, o Espírito Santo vem iluminar todos os teus passos, que haja a paz de Deus em nossos corações, que nós possamos, ungidos pelo Espírito Santo, sermos mais acolhedores, amáveis, que não tenhamos tanta raiva ou tanto julgamento. Deixe que Ele cuide disso. A nós nos cabe transmitir o amor que Ele tem por nós e pelos outros. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.